Começando o programa Miscelânea: Fatos e Curiosidades do Mundo Empresarial, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Alô, queridos amigos, começa agora mais um Miscelânea. Aqui é Mário Divo e eu tenho o prazer sempre de trazer uma informação, uma novidade, ou seja, explorar um tema com absoluta liberdade. E o tema de hoje é baseado em um podcast muito interessante apresentado pela MIT Technology Review Brasil. É uma publicação muito especializada em questões bastante avançadas de tecnologia de gestão. E o André Miceli, que é o diretor-geral da MIT, da revista, ele reuniu mais duas pessoas, o Carlos Aros e o Rafael Coimbra, especializados em apresentações, num debate sobre como é que se apresenta hoje uma proposta de negócio, como é que é possível fazer isso sem uso de slide, como é que é a história do PowerPoint. E eu acompanhei com muito gosto essa apresentação, porque apesar de eles abordarem muito, digamos, uma realidade presente, eu vivenciei pessoalmente a evolução disso, né? Se nós voltarmos lá para os anos 80, os anos 70, quando alguém ia fazer uma apresentação, e o que eu vou falar acontecia muito na área de publicidade, existia um negócio chamado storyboard. Era como se um roteiro desenhado, era uma sequência, em vez de ser um filme, era uma sequência de desenhos contando a história do que seria a peça publicitária. Então, o publicitário ia apresentar para o seu cliente qual era a ideia do filme, da publicidade que seria feita no sentido de um audiovisual. E aí fazia lá o chamado storyboard. Então, para quando alguém ia apresentar uma proposta de negócio, existia o que se chamava de transparência. Era um acetato em que você desenhava e botava em cima lá de uma luz que projetava na parede ampliado o conteúdo daquele acetato. Em alguns casos, empresas contratavam escritórios especializados para fazer a sequência de acetatos. Portanto, note que até o momento eu estou falando em instrumentalização da ideia. Era um storyboard, era o acetato que às vezes a própria pessoa desenhava. Eu mesmo dei muita aula e palestra desenhando em acetato. Era aquele que você contratava uma empresa para fazer com alta tecnologia. Em alguns casos até mais sofisticados, se contratava uma empresa de fotografia para criar slides que eram como uma fotografia ao contrário, ou seja, você colocava numa máquina que projetava aquilo na parede, então ele era um diapositivo, ou seja, ele era como uma fotografia, mas que era para ser projetado via uma luz por trás. Existiam aparelhos próprios para isso. Aí então, na evolução da tecnologia, surgiu o PowerPoint. O PowerPoint nas suas versões veio evoluindo e havia também um concorrente, que é o Prezi, que é um jeito um pouco diferente de instrumentalizar a ideia que vai ser apresentada. E agora, mais recentemente, inclusive, a Microsoft está lançando o Copilot, que é um agregado, seja para o Word, seja para o PowerPoint, enfim, para você poder instrumentalizar, operacionalizar melhor aquilo que você vai apresentar. Mas eu quero deixar claro que desde lá atrás, do storyboard, passando por todas essas formas de instrumentalização, a essência de uma boa apresentação está na ideia e na maneira de contar a ideia, no storytelling, na maneira que você vai contar a história que faz sentido para o cliente investir
no caminho que você vai sugerir. Portanto, a instrumentalização, e agora com inteligência artificial, então, ela vai trazer mais recursos. A instrumentalização, ela é a maneira de você transmitir as suas ideias. Inclusive, se prepare, porque eu já estive em situações em que a apresentação de um plano de negócio e da ideia era para ser feita apenas na contação de história, sem qualquer apresentação visual. Não existia PowerPoint, não existia computador. E aí a minha dica é você se preparar e muitas vezes em uma única página, usando técnicas de modelo mental, você em uma única página estruturar a sua ideia e, se for o caso, não tendo um equipamento, uma maneira de instrumentalizar tecnologicamente um computador ou usando PowerPoint ou Prezi ou outro equivalente, você tenha uma única folha impressa com o resumo, o centro da sua ideia, o que significa dizer que muitas vezes você vai voltar para a época lá do storyboard, mas não fazendo desenho, mas instrumentalizando a sua ideia a partir de um modelo mental. Pense nisso e veja cada um que está me ouvindo o seu caso e se prepare, porque cada vez mais o tempo dedicado a uma apresentação ele será menor e muito mais baseado na sua capacidade de contar a história certa para o cliente comprar a sua ideia. Um grande abraço e até a semana que vem. Chegamos ao final do programa Miscelânea: Fatos e Curiosidades do Mundo Empresarial, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Ouça Miscelânea: Fatos e Curiosidades do Mundo Empresarial, com Mário Divo. Sempre às terças-feiras, às 9h30 da manhã, com reprise na quarta-feira, às 12h30 e na quinta, às 15h30. Aqui, na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.